Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Que horas? Sejam bem-vindos a mais um dos encontros virtuais da SBPT. Meu nome é Gustavo Prado, sou pneumologista aqui em São Paulo, coordeno a comissão de câncer da SBPT e hoje a gente vai ter um tema super interessante e com muitas atualizações legais para passar para vocês. O papel do EBUS no diagnóstico e no estadiamento do câncer de pulmão. E eu queria quebrar um pouco o protocolo, porque eu estou com pessoas que eu conheço, que eu admiro, né, de que eu fui aluno e continuo fã. Então, em vez de apresentar formalmente cada um de vocês, eu queria, né, que, na ordem, a Vivi, a Marcinha e o João Pedro se apresentassem, dissessem, né, a sua posição, os serviços que eles estão afiliados, e aí depois a gente dá continuidade à nossa programação. Segundo a ordem do Gustavo, acho que sou eu, né? Então, meu nome é Viviane Figueiredo, eu sou médica broncoscopista em São Paulo. Hoje estou atuando no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Quer mais alguma coisa? Acho que é isso. Gente, boa noite. Eu sou a Márcia Giacomelli, sou médica pneumologista, faço broncoscopia no Hospital das Clínicas, no INCOR, e também no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Boa noite a todos. Eu sou João Pedro Steinhauser, sou médico pneumologista do Instituto de Doenças do Tórax, do FRJ. Sou fã da Vivi, da Marcinha e agora também do Gustavo, depois dos nossos últimos encontros esse semestre. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acho que eu queria, antes de começar, dar algumas dicas para quem está assistindo a gente. Então, nesse encontro virtual de hoje sobre ecobroncoscopia, agora 19h03, né? A gente já tem a participação de 40 pessoas. Então, aqueles que já estão presentes, eu sinalizo que qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem colocar através daquela ferramenta do Zoom, que é o QIA, perguntas e respostas. A gente vai ou interromper para colocar as perguntas de vocês no meio da conversa, ou dedicar ao final também um tempo para a gente discutir, para a gente abordar essas perguntas, para a gente provocar essas interações dos nossos palestrantes. Tá? Então, apesar do chat permanecer aberto, né, é mais prático para a gente acessar as perguntas de vocês e não perderem de vistas, né, elas através dessa ferramenta do QIA. Então, já iniciando, eu passo a palavra para a Vivi, que vai falar um pouco sobre as indicações do EBUS, né, e falar especificamente, né, também de como que ele se encaixa dentro, né, de uma de um raciocínio organizado e de uma sistematização do estadiamento do câncer de pulmão. Então, Vivi está com a palavra. Tá na tela? Tá, né? Boa noite a todos. Eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia pelo convite. Então, o tema da palestra, da apresentação, é indicações do EBUS no câncer de pulmão. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Nós vamos falar sobre indicações, mas eu gostaria de chamar de cenários. Então, o cenário 1 do EBUS, dentro da abordagem do paciente com câncer de pulmão, a gente vai
colocar como estadiamento linfonodal torácico na doença localizada. Então, só para a gente lembrar, né, que a doença localizada, nesse contexto linfonodal, é a doença que tem N0 ou N1 acometidos, né, os linfonodos nessas cadeias que caracterizam N0 ou N1. Então, essa é a doença localizada. Para a gente lembrar também, N2 e N3 são a doença avançada nesse contexto, e aí são os linfonodos acometidos por metástases em região do mediastino ipsilateral e N3 contralateral. Voltando ao que a gente estava falando do cenário 1, doença localizada. Então, isso já tem 10 anos que está nos consensos. O que a gente tem em doença localizada? O mediastino normal, a tomografia e ao PET-CT, então os linfonodos não são alterados, mas nós temos a prevalência de N2 e N3 ocultos nesse paciente. Então, aqui a gente tem, esses números já são bastante conhecidos de todos vocês, mas o tumor maior do que 3 centímetros, uma prevalência de 10% de N2 e N3 oculto, tumor central 21%, e o paciente com N1 clínico radiológico 24%. Aqui só um caso clínico para ilustrar da doença localizada, esse paciente foi atendido em 2011, numa época que isso não era discutido dessa forma tão aberta e tão clara como é hoje. Então, era um paciente com massa pulmonar central. Nós vemos aqui a broncoscopia desse paciente, o PET-CT só acendia na massa, só captava na massa, e os linfonodos na tomografia de tórax eram pequenos também. A lesão, como a gente viu, é grande, aparece na broncoscopia, a biópsia endobrônquica mostrou um SEC, e esse paciente foi mandado para o EBUS para fazer o estadiamento logo no começo aqui no Sírio-Libanês. Então, nós funcionamos essas cadeias, começando pelas contralaterais e indo para o mediastino ipsilateral, e todas as cadeias eram metastáticas. Então, esse paciente que era um N0, ele virou um N2, né, 3, na verdade, que ele tinha todas as cadeias contralaterais acometidas. No cenário 2, nós temos o estadiamento linfonodal torácico na doença localmente avançada. Aqui, o mediastino já está alterado, então a tomo já apresenta linfonodos aumentados e o PET-CT também tem linfonodos captantes. Mas, apesar da alta prevalência de N2 e N3, a gente precisa da confirmação de estadiamento linfonodal. Por quê? Muitas vezes o paciente apresenta essa suspeita de doença localmente avançada, mas ele pode não ser. Então, esse paciente, nós atendemos há 2 anos atrás no Oswaldo Cruz, e esse paciente tinha um nódulo pulmonar, é um paciente jovem, um nódulo pulmonar captante ao PET-CT, com uma captação do linfonodo paratraqueal inferior esquerdo, o que caracteriza para esse paciente um N2, né? Esse paciente, ele tinha essa tomo já mostrando o nódulo e o PET captando, e a biópsia desse nódulo mostrava um adenocarcinoma FGFR mutado. O EBUS nós fizemos, era um EBUS que tinha um padrão reacional, e isso foi confirmado mais à frente, e esse paciente tinha uma linfadenite fúngica por histoplasma. Então, apesar de parecer um localmente avançado, esse paciente era um N0. Então, no cenário 3, a gente tem o diagnóstico e estadiamento linfonodal em um mesmo procedimento. Esse é um trabalho que nós levamos para o Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica o ano passado, no Rio de Janeiro, mostrando que o EBUS pode sim ser um método que faça o diagnóstico e o estadiamento no mesmo momento. O que a gente ganha com isso? O paciente ganha tempo em ser feito o diagnóstico e o estadiamento de uma forma geral, e também há uma diminuição do custo. Nem só as imagens, as lesões hilares ou paratraqueais, parabrônquicas,
podem ser puncionadas, como também pode ser feito diagnóstico através das linfadenopatias que esse paciente possa ter. Então, mesmo sem linfadenopatias, nós tivemos também bastante diagnóstico. Então, é um cenário que o EBUS entra. Aqui nós temos um paciente também antigo, do ICESP, onde essa lesão hilar de um paciente de 85 anos tabagista, foi feito o EBUS para a intenção diagnóstica e de estadiamento. Então, primeiro nós realizamos o estadiamento e, em seguida, o diagnóstico. Esse paciente era um SEC, dá para ver a área necrótica compatível com a imagem tomográfica. Então, SEC N0. O cenário 4, avaliação de recidiva tumoral após tratamento. Esse paciente é um paciente muito interessante que mostra a importância da discussão em time multidisciplinar. Então, isso é muito importante hoje em toda a literatura que fala sobre câncer de pulmão, isso é discutido abertamente e muito importante. Esse paciente, ele era jovem, com adenocarcinoma papilífero nesse nódulo, rearranjo de Genialk e PDL1 acima de 50%. Esse paciente ascendia no PET-CT no nódulo e em linfonodos hilares e paratraqueal inferior direito e subcarinal. Esse paciente foi submetido a um EBUS e o estadio foi N2, cadeia dupla, tá? Foi discutido em tumor board, os resultados da terapia-alvo para ALK ainda eram preliminares, e esse paciente foi submetido a QT por 3 meses e, após isso, repetir o PET. Então, a importância do time multidisciplinar nessa discussão. Esse paciente fez os 3 meses, repetiu o PET e continuava com o linfonodo subcarinal ascendendo, com menor captação, e o nódulo também, e a discussão no tumor board foi pela lobectomia inferior direita. Esse paciente foi feita a cirurgia, mostrando o adenocarcinoma naquele nódulo. A amostragem linfonodal também mostrava o linfonodo subcarinal acometido e o hilo pulmonar também, e ficou como diagnóstico final T1B-N2. Esse paciente foi novamente discutido no tumor board, adjuvância com QT e radioterapia. Em novembro de 2019, apresentou essa progressão de doença, com linfonodos acometidos, e, finalmente, o alectinib havia sido aprovado no Brasil. Esse paciente começou a tratamento com alectinib, que é terapia-alvo para o ALK, e teve resposta completa até setembro de 2023, ainda em vigência do alectinib. Então, eu acho muito interessante esse caso, porque mostra, mesmo em vigência, no PET controle, um linfonodo paraesofágico inferior. Foi feito novamente o EBUS, aqui o linfonodo foi feito a punção através do esôfago com o aparelho de EBUS, e o diagnóstico foi de carcinoma de células escamosas, PDL1 menor do que 1%. Esse paciente foi investigado por essa neoplasia, né, para saber se não era outra neoplasia, porque era um SEC agora, tinha sido um adenocarcinoma, e não foi encontrado o sítio primário de adenocarcinoma de células escamosas. Foi discutido novamente em tumor board e foi questionado se esse tumor agora, no linfonodo, né, teria uma diferenciação epidermoide do adenocarcinoma original ALK mutado, né? Então, isso foi novamente discutido em tumor board e optado por radioterapia estereotáxica no linfonodo e manutenção da alectinib. Então, vocês veem a diferença que fez toda essa discussão e o EBUS dentro desse contexto. Um quinto cenário é definir o campo de radioterapia e radioterapia estereotáxica. Isso a gente tem várias literaturas, vários papers publicados nesse sentido. O último, agora fresquinho, de março de 2024, multicêntrico, com os grandes expoentes da broncoscopia internacional, mostrando o papel do EBUS
12% tiveram mudança no planejamento terapêutico da radioterapia, se feito o EBUS, ao invés de só serem avaliados pelo PET-CT. Então, essa paciente em especial, uma paciente bastante frágil, uma paciente da Beneficência Portuguesa, que foi solicitado fazer o EBUS para avaliar campo de radioterapia. Como era só à direita, o resultado do EBUS deu metástase só à direita, à esquerda não, foi optado por radioterapia estereotáxica em cada um dos linfonodos acometidos mostrados pelo EBUS. Então, é um outro cenário de abordagem. Como sexto cenário, nós temos a coleta de amostras para testes moleculares. Então, isso já é presente na literatura, nos consensos de citopatologia. Todo o material citológico sim possível de se fazer NGS, todos os testes moleculares, e apesar do PDL1 não ser ainda reconhecido como um teste molecular possível em citopatologia, isso já é uma realidade, então é a vida real acontecendo, que o PDL1 é feito sim em material de citopatologia. O que eu falo aqui quantidade é fundamental. Então, isso é bastante importante. Então, vocês veem aqui que até o PDL1 em mundo real, né? Cenário 7, a gente tem avaliação de downstaging pós-neoadjuvância, que já tem alguns papers na literatura também, ainda não está na rotina, mas eu acredito que em curto espaço de tempo, isso já vai ser mostrado que vai fazer diferença para ver o downstaging. Com o oitavo cenário, nós temos o tratamento de lesões tumorais e linfonodos metastáticos. Então, hoje já se discute injeção pelo EBUS, né? Através da agulha de punção do EBUS. Isso é uma possibilidade no futuro próximo, talvez até na rotina. Nós temos uma possibilidade de fazer nos hospitais aqui em São Paulo, a parte de um projeto onde se injeta substâncias dentro dos tumores que faz um improvement, né, da radioterapia nesses pacientes, injetando substâncias que dão mais capacidade para a radioterapia agir. Então, essa é uma possibilidade também. Então, como conclusões, todos esses cenários são importantes. A discussão de time multidisciplinar é muito importante também. E eu acredito que mais cenários, além desses, vão aparecer rapidamente na nossa prática clínica. Então, muito obrigada. Obrigado, Vivi. Deixa eu dar mais um pequeno aviso, porque a hora que a gente começou éramos 40, agora estamos próximos dos 70 participantes, então sejam bem-vindos, aqueles que entraram depois do início, aqueles que perderam o comecinho, ou todos que estão desesperados por fotografar a tela pela riqueza dos dados apresentados. Lembrem-se que depois dessa sessão, todo esse conteúdo vai ficar disponível online para acesso no site da SBPT. E durante a sessão, qualquer pergunta que vocês queiram enviar, coloquem na área de Q&A, de perguntas e respostas. Então, acho que foi muito legal essa primeira parte da apresentação da Vivi, lembrando da gente que o EBUS tem uma possibilidade de indicações muito amplas, né, facilitando o diagnóstico no contexto do estadiamento, né, tanto a busca por um acometimento mediastinal insuspeito, dadas as limitações de sensibilidade do PET, a confirmação daqueles achados positivos, dadas as limitações de especificidade, né, a possibilidade, inclusive, de você, ainda no contexto do estadiamento, guiar a radioterapia que vai estar presente no tratamento da doença localmente avançada, em conjunto com a quimio depois sucedida pela imuno, e, claro,
dentro do reestadiamento, do diagnóstico diferencial de achados anormais de exames de imagem. Então, até algo que a gente fala muito pouco, que é essa endossonografia combinada e a possibilidade de usar o próprio ecobroncoscópio para a realização, né, de uma função ecoguiada transesofágica de algum linfonodo por alguma cadeia que seja mais facilmente acessível através do esôfago. Né? E agora, falando propriamente da técnica, a Marcinha Giacomelli vai trazer para a gente a apresentação dela. Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o procedimento da ecobroncoscopia, né? Então, eu vou falar bem a parte técnica de como é feito o exame, tanto no diagnóstico quanto no estadiamento. Então, aqui, eu sempre gosto de falar que nós temos dois tipos de EBUs, né? É muito comum as pessoas falarem EBU, já pensam logo no EBU setorial. Mas a gente tem que lembrar que o EBU setorial é realmente o principal procedimento realizado em ecobroncoscopia. Ele serve não somente para o diagnóstico, como a Viviane colocou, mas também para o estadiamento dessas doenças, dessa doença que pode acometer o mediastino, o hilo, e a gente, então, é possível que se faça o diagnóstico e o estadiamento no mesmo procedimento. Mas a gente também tem que lembrar que também existe o EBUS radial, que é esse probe de ultrassom fino, né, que ele passa por dentro de um broncoscópio que vai servir para o diagnóstico do nódulo pulmonar. Então, quando nós falamos em EBUS para diagnóstico, a gente vai pensar no radial, se for o nódulo pulmonar, no setorial, se for uma lesão milar, uma lesão que está muito próxima à parede brônquica ou à parede traqueal. E se a gente for falar em estadiamento, nós falaremos, então, de EBUS setorial, né? O EBUS, no nosso dia a dia, é um procedimento extremamente sistematizado e não tem como ser diferente. Por quê? O exame ele vai depender de como eu conduzo o caso desde o primeiro momento que eu estou vendo, que eu recebo aquela solicitação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma avaliação do paciente, uma avaliação de tomografia, do PET-CT, obviamente, naqueles pacientes que têm o PET-CT. Vamos fazer, então, uma avaliação dos exames de coagulação, que são importantes, porque a gente vai fazer biópsia, função aspirativa de lesões, e, invariavelmente, pode acontecer ter pacientes que vão usar algumas medicações anticoagulantes ou antiplaquetárias, ou que têm algum distúrbio de coagulação. Nós vamos fazer um planejamento do exame, então, que exame eu vou fazer, se é um exame diagnóstico, se é um exame diagnóstico e estadiamento, ou se esse paciente já tem o diagnóstico, se eu vou fazer somente o estadiamento mediastinal hilar, quer dizer, o estadiamento torácico, como a Viviane falou. Vamos, então, planejar o exame do ponto de vista de anestesia, de sedação. Então, o exame ele pode ser feito sob sedação, mas também sob anestesia. Isso vai depender muito dos protocolos institucionais, né? Cada hospital tem o seu protocolo de realização de exames. E não menos importante vai ser a necessidade da gente entender quais os materiais que nós vamos coletar, os locais de coleta e quais os equipamentos e acessórios que nós vamos utilizar. Então, se nós estamos falando de um nódulo pulmonar, certamente nós vamos utilizar o EBUS radial. Vocês estão vendo aqui uma imagem da fluoroscopia e a imagem do EBUS radial, que é importante para que a gente, então, consiga acessar essa lesão da melhor forma. Nesse caso, eu vou usar uma pinça de biópsia também, uma agulha de punção pode também ser utilizada. No caso da gente fazer um EBUS setorial, nós vamos utilizar as agulhas de punção. Então, é muito importante que a gente saiba que equipamento, que exame nós vamos fazer, qual a finalidade, para entender quais os materiais e equipamentos nós vamos utilizar durante o procedimento. Então, aqui tem algumas imagens, né, dos nossos equipamentos. Vocês estão vendo aqui que é o nosso equipamento de imagem de iluminação, que é a torre do exame, a imagem o aparelho de ultrassom, aqui o EBUS setorial com agulha, né? Lembrando que esse equipamento ele é dedicado a esse tipo de exame, então, para punção aspirativa por agulha,
né? Então, a gente conecta a agulha no aparelho, né, no equipamento de EBUS. Aqui vocês estão vendo o probe e a agulha saindo pelo canal de trabalho. Lembrando que o probe ele vai ser insuflado com uma água destilada para que a gente tenha, então, uma interface do probe com a parede traqueal ou brônquica para que a gente gere a imagem ultrassonográfica. E esse balãozinho ele é insuflado por essa seringa, que é também conectada no equipamento, né? Então, a gente consegue melhorar e fazer a nossa imagem ultrassonográfica. Tem instituições que acabam não usando o balão, né? Mas pelo menos eu prefiro usar, por quê? Porque alguns linfonodos muito pequenos, invariavelmente, a gente tem que insuflar o balão para conseguir fazer uma imagem ultrassonográfica melhor. Mas isso é muito variável também, depende aí da experiência de cada colega. E aqui vocês estão vendo o probe de EBUS radial, que a gente usa muito para fazer exames diagnósticos de pacientes com nódulos pulmonares, principalmente aqueles nódulos que têm o sinal brônquico. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar qual EBUS que nós vamos realizar e qual a finalidade do procedimento. O EBUS, como eu falei, é um exame muito sistematizado. Então, preparar o material adequadamente para fazer o procedimento é fundamental. Então, na mesa, o que eu tenho que ter? O equipamento de EBUS, seja o radial ou setorial. Eu preciso ter as lâminas, os frascos, os conectores, seringa, xilocaína, a pinça de colocar o balão na ponta do equipamento. Todos esses materiais eles têm que estar separados na mesa. Toda vez que a gente vai fazer o EBUS setorial, as lâminas elas têm que estar totalmente identificadas com cada cadeia que eu vou funcionar. Porque eu sempre falo isso nos treinamentos. Se a gente não identificar as lâminas, chega na hora, depois ninguém mais vai saber que cadeia é o quê. Você precisa fazer uma revisão dessas lâminas. Então, é muito importante que a gente tenha a identificação adequada de todas as cadeias linfonodais. As agulhas, né? Nós temos agulhas citológicas, a grande maioria das vezes são agulhas citológicas. Então, agulhas 21 ou 22 Gauge, né? Tem agulhas com canaleta e tem as agulhas flex, né? Que elas conseguem fazer essa curva, elas permitem que o equipamento ele faça uma curva com a agulha dentro. Isso é muito importante, principalmente para algumas cadeias em especial, as cadeias 10, 10R ou 10L, né? E a cadeia 4L, que também é uma cadeia difícil. Às vezes a gente faz a curva do equipamento, você vê o linfonodo, mas na hora que passa a agulha, o linfonodo some bem na hora de funcionar. Então, ter a agulha flex, ela realmente facilita bastante os procedimentos. As agulhas com canaletas, elas também têm uma finalidade de ter um material um pouquinho mais robusto, mas a maioria dos estudos não mostrou nenhum tipo de diferença na qualidade desses materiais, né, em diferentes séries de pacientes. A gente também tem as seringas de vácuo, né, que elas são adaptadas aqui na extremidade proximal da agulha, e que quando a gente faz a punção, a gente abre a seringa, esse material, então, ele é aspirado para dentro da agulha, né? Algumas pessoas usam ou não, os trabalhos em geral mostram que não tem muita diferença em usar ou não aspiração, mas a maioria das pessoas acaba utilizando. A gente não utiliza quando o linfonodo é muito sangrante, a lesão é muito sangrante. Então, a gente evita usar vácuo em lesões muito sangrantes. Mapa linfonodal. Existe, então, uma classificação, né, de todos os linfonodos, mediastinais e hilares, 2R, 2L, 3A, 3P, 4R, 4L. Isso é muito importante, por quê? Porque a linguagem que nós falamos, ela é mundialmente aceita. Então, hoje, quando eu falo cadeia 4R, todo mundo sabe onde está essa cadeia e aqui, para que ela serve? Se ela é uma cadeia N2 ou uma cadeia N3, né? Nós temos os landmarks, né, que são as marcações endoscópicas mais prováveis para que a gente encontre os linfonodos. Então, vocês estão vendo aqui, cadeia 4R, cadeia 4L, 10, a cadeia 7, que é a infracarinal, as cadeias brônquicas hilares, né, que são as cadeias 10, as cadeias 11R e 11L. Então, tudo isso é muito importante, eles vão ser agregados a imagem também dos vasos, né, que circundam todas essas cadeias. Então, como nós fazemos para nos basear em que cadeia nós estamos, é justamente no aspecto endoscópico e no vascular. Aqui, vocês podem ver
Como que é classificado, então, as estações, né? As cadeias N1, N2 e N3, lembrando que sempre que nós temos uma lesão pulmonar, que nós vamos fazer o estadiamento mediastinal e lar dessa lesão, a gente precisa entender que nós vamos funcionar da cadeia menos provável para a cadeia mais provável. Então, baseado na localização, essas cadeias, elas mudam, né? Se é uma lesão à direita ou uma lesão à esquerda, se é uma lesão no lobo superior, por exemplo, direito ou esquerdo, a cadeia vai mudar e a drenagem preferencial do linfonodo também. Então, eu sempre vou funcionar do menos provável para o mais provável. Então, a sequência é a cadeia N3, N2 e N1. Também podem ser funcionados, como foi falado, né, as cadeias mais inferiores, que são as cadeias 8 e 9. Alguns trabalhos já têm mostrado que existe um incremento na sensibilidade do estadiamento desses indivíduos quando se utiliza o EBU sistematizado, que é esse exame que eu falei, onde nós conhecemos as cadeias, onde nós padronizamos as coletas, quando esse exame ele é associado ao EUS ou ao EUS-B, né? Então, que é a avaliação feita com o próprio broncoscópio no esôfago. Isso aí tem sido cada vez mais defendido, lembrando que para fazer o estadiamento dessas cadeias mais baixas, tem que ser feito no fim do exame, porque depois que a gente faz o estadiamento dessas cadeias, a gente não pode voltar e fazer o EBUS pela via traqueal convencional. Então, tem toda uma sequência que o exame ele é feito. A gente também fala, quando nós fazemos o estadiamento, além dessa sequência que eu falei para vocês, N3, N2 e N1, nós também falamos de drenagem preferencial. O que significa isso? Se eu tenho um tumor no lobo superior direito, eu tenho que saber que ele vai drenar preferencialmente para a cadeia paratraqueal inferior, para as cadeias paratraqueais. Então, se eu tenho um linfonodo, se eu tenho que escolher a sequência de punções entre a 7 e a 4 ou a 2, eu preciso lembrar que eu tenho que ir do menos provável para o mais provável. Então, é muito importante que a gente conheça a drenagem preferencial dos diferentes tumores, para que a gente, então, coloque a sequência das funções na melhor sequência possível, né? na mais ideal, né? Na sequência adequada. E lembrando, gente, como eu sempre falo, identificação de frascos e lâminas. Todos os frascos e lâminas, eles têm que ser identificados com as iniciais do paciente e com as cadeias funcionadas. Por quê? Depois, quando misturar todas as lâminas e todos os frascos, ninguém vai saber mais o que é o quê. E quando a gente fala em estadiamento, como a Viviane mostrou, se eu funciono no linfonodo, né, 4R, ou um linfonodo 2R, esse linfonodo foi uma cadeia, um estadio 2 para um paciente, imagina se você mistura esse linfonodo com uma cadeia contralateral, por exemplo, né? Então, a gente pode falsear o estadiamento se nós não tivermos uma identificação adequada das lâminas. Em relação aos linfonodos que nós funcionamos, existem algumas características linfonodais, né, que são importantes para que a gente se baseie, porque são muitas cadeias, né, são muitos linfonodos, e muitas vezes a gente não vai funcionar todos os linfonodos que nós encontramos pela frente. Ao mesmo tempo, eu vou fazer uma correlação do PET com a imagem que eu estou funcionando. Mas, em geral, o que nós fazemos? A gente funciona linfonodos acima de 0,5 centímetro, que são bem delimitados, mais arredondados, que não têm núcleo, que são bem heterogêneos e que são mais vascularizados. Porque esses linfonodos, eles tendem a ser mais alterados, né? Eles tendem a ter, quando a gente fala em estadiamento, eles tendem a ser mais doentes. Então, do que os linfonodos triangulares, ovalados, com núcleo, aqueles linfonodos muito apagados, muito pequenininhos. Lembrando que a gente consegue funcionar, inclusive, linfonodo de 3 milímetros. Aí vai depender, obviamente, da localização desse linfonodo, tá? Aqui eu coloquei para vocês, então, uma imagem do EBUS na sala de exame, como que a gente fica. A gente se movimenta bastante em volta do paciente, né? Porque, às vezes, a gente tem um ângulo de punção melhor. E, obviamente, é um exame guiado. Então, nós conseguimos fazer a imagem do Doppler e a gente consegue delimitar exatamente onde nós queremos entrar.
Então, é muito importante entender que não é só para lesão grande, mas também lesões bem pequenas, a gente consegue fazer uma punção com bastante segurança, né? Então, aqui vocês vão ver uma imagem de uma punção de um linfonodo. Então, a gente punciona várias vezes, né? A gente põe a agulha lá várias vezes e fazemos um leque nessa lesão. Esse material puncionado, coletado, ele vai ser colocado num frasco, né? E também nas lâminas, e o patologista ele vai avaliar, né? A lâmina, inicialmente, vai nos dizer se tem uma representatividade linfonodal ou uma representatividade tumoral de uma lesão, né? Ou se só tem células de trajeto e sangue. Então, isso é muito importante que quando nós estamos fazendo a coleta do material, essa interação com o patologista para que ele realmente nos coloque a par se o material tem uma qualidade adequada. E aqui nessa imagem ao lado, que vocês estão vendo as famosas cobrinhas do exame, que elas não querem dizer muita coisa, mas que a gente fica feliz quando tem um material robusto, para que a gente, então, possa ter bastante material para todas as análises, né? Então, aqui é uma foto da Viviane, né, de uma publicação que foi feita há alguns anos atrás, mostrando como se faz uma lâmina e o aspecto citológico. Lembrando que o material, gente, é citológico, né? E esse material ele é colocado no frasco de formol, e esse formol ele vai permitir que seja, então, realizada a análise do emblocado celular. Então, o exame ele vai ser todo encaminhado para análise citopatológica, imunohistoquímica, análises moleculares, pesquisas de fungos, bactérias, micobactérias, citometria de fluxo, se o paciente tem uma suspeita de linfoma, por exemplo, ou de sarcoidose. É muito importante a gente saber, como a Viviane mostrou na aula dela, nem tudo que brilha no PET é tumor, né? Esses pacientes com câncer de pulmão, eles podem ter outras doenças inflamatórias ou infecciosas associadas, e o diagnóstico diferencial é fundamental. E eu gosto sempre, eu uso bastante o citologista em sala, porque eu acho que a avaliação da qualidade do material é importante. A gente fica mais tranquilo, embora a literatura não mostre que isso tem uma influência muito grande nos resultados dos materiais, mas quando o patologista, o citologista, o citotécnico, ele olha o material e fala, olha, esse material tem esboços de granuloma, eu consigo mandar esse material para uma cultura, para uma análise diferenciada, por exemplo, se for uma sarcoidose, né? Ou uma doença sarcoide-like. Ou, por exemplo, se o paciente pode ter um fungo, que a gente vai mandar para uma cultura, vai pedir uma análise mais refinada de fungo, ou se ele pode ter um linfoma, né? Uma doença linfoproliferativa, então a citometria de fluxo vai ajudar. Então, na verdade, eu acho que a gente usa bastante o citotécnico na sala justamente para ele nos dar essa análise pormenorizada da qualidade do material, da representatividade. Quando a gente pensa em análise molecular também, isso tem uma importância grande, porque ele vai dizer se é bem celular ou pouco celular, né? Então, a gente fica mais tranquilo, mais confortável, e nós estamos realmente fazendo um exame com uma boa quantidade de material, uma boa qualidade de técnica também, né? Então, a gente finalizando, né? É importante que o exame ele seja sistematizado. Eu sempre falo para os nossos alunos, os nossos residentes, as pessoas que vêm fazer treinamentos, né? Essa sistematização, eu sou até um pouco chata quando a gente fala, gente, olha o material, cuidado com o material, olha as lâminas, vamos identificar essas lâminas, vamos identificar os frascos, vamos fazer o exame na sequência correta. Isso é fundamental para que o exame realmente ele tenha bastante qualidade. Lembrando que muitas vezes a gente associa as técnicas. A Viviane falou bastante do diagnóstico do estadiamento, né? Então, muitas vezes eu, particularmente, uso o EBUS radial junto com o setorial, né? Essa análise, ela visa realmente reduzir o tempo anestésico do paciente em um só, né? Evite que ele venha várias vezes. Então, a gente já tenta fazer o diagnóstico, quando é possível, diagnostica e já faz o estadiamento num momento só, né? E, obviamente, que quanto mais treinados, maior vai ser a segurança do procedimento. Então, quanto mais a gente faz, maior vai ser a segurança, menor o índice de complicações, né? Então, acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada pelo convite aí, obrigada pela participação.
Obrigado, Marcinha. Nossa, entregou tudo, saí anotando, já estou comprando o meu e-bus na Shopee. Já estou com vontade de abrir o serviço semana que vem, mas essas aulas, lembrando a todos, inclusive os que entraram depois do nosso último recadinho, né, que ao final das apresentações a gente vai iniciar o debate, responder as perguntas, e, e que todo o conteúdo vai permanecer gravado e disponível no site da SBPT. Agora, já passo a palavra para o João Pedro Steinhauser, que vai falar sobre o estudo que ele realizou, né, de custo-efetividade, custo-utilidade da tecnologia EBUS para estadiamento de câncer de pulmão, que foi uma ferramenta cardinal aí para instrumentalizar todo o processo de submissão, de elaboração do dossiê de submissão dessa tecnologia na Conitec, que resultou na aprovação dela, na incorporação no SUS e na consequente também incorporação no rol da ANS. Então, vocês vão ouvir diretamente da fonte. Abre só o seu microfone. Valeu, Gustavo. Obrigado. Deixa eu ver aqui se agora vai para a tela. Agora deve estar com a apresentação correta, né? Boa noite a todos. Me apresentando novamente, eu sou João Pedro Steinhauser, sou médico pneumologista do Instituto de Doenças do Tórax do FRJ e queria dizer que é uma grande honra poder participar desse evento hoje. Agradeço muito ao SBPT pelo convite e estar na companhia do Gustavo, da Vivi e da Marcinha é o maior prazer para mim. Então, o desafio hoje vai comemorar também um pouquinho, né, falar dessa incorporação do EBUS pela Conitec e pela ANS e contar para vocês um pouco sobre o trabalho de análise de custo-minimização, comparando o EBUS e a mediastinoscopia no SUS. O Gustavo permitiu aí uma abordagem mais informal entre nós e eu vou seguir um pouco nesse caminho, levando aí a apresentação um pouco mais para o lado pessoal. Quando a gente mostra tanto de técnica, né? Eu sou apaixonado por EBUS, por broncoscopia, a gente mostra as aulas sempre mostrando os equipamentos, o que que a gente faz, os estudos, né? E eu acho que o cerne de tudo está lá, né? Quem são os pacientes que a gente está abordando, né? Que mudança que a gente faz no diagnóstico, no estadiamento desses pacientes. Esse senhor que está aí na tela, do lado dessa senhora linda, é o meu avô Aloysio. Meu avô adoeceu de câncer de pulmão lá em 2004 e infelizmente faleceu em 2005. Foi no ano que eu me formei em medicina. Na época, o diagnóstico dele foi feito por um exame de escarro, né? Um exame, uma citologia do escarro, que fez um diagnóstico de um carcinoma escamoso. E acabou que depois de um tempo ele faleceu, ainda relativamente jovem, com 76 anos. Era muito amigo meu. Talvez isso tenha mexido um pouco aí na minha formação, mas o fato foi que depois eu comecei a me interessar cada vez mais por pneumologia, e dentro da pneumologia pela área de oncologia torácica, broncoscopia e tal. E eu acho que quando a gente está, né, na ponta da tecnologia, ainda assim é fundamental que a gente guarde aí esse recado de que lá atrás tem um paciente, tem familiares, quer dizer, que tem pessoas muito envolvidas com a nossa abordagem, né? Mostrar um pouquinho, né? A Márcia e a Vivi já falaram tão bem, né, do EBUS linear, que é esse broncoscópio híbrido que a gente utiliza, né, para fazer as punções aspirativas. A gente tem a imagem broncoscópica e ultrassonográfica ao mesmo tempo. E, por outro lado, a gente tem o equipamento de mediastinoscopia, que a gente tem a mediastinoscopia usual, tradicional, e a videomediastinoscopia, que também é fundamental, tem que continuar a ser utilizada, e o importante mesmo é a gente decidir quando é necessário fazer a abordagem invasiva do mediastino. Se a gente puder optar por uma técnica menos invasiva, melhor, mas se for a opção de uma técnica cirúrgica que estiver disponível, o importante é a gente chegar nesse mediastino de maneira correta, né? E essa é a questão que me levou, né, a seguir esse estudo adiante, né? Quando eu voltei, eu fiz minha formação
na parte de ecobroncoscopia lá fora, na Alemanha, e quando eu voltei, a gente começou a conseguir fazer os procedimentos. Desde o início, tivemos um grande apoio lá da direção do Instituto de Doenças do Tórax, mas sempre rolou essa conversa, né? Será que é possível fazer EBUS no Brasil? E ainda mais, o EBUS é muito caro, os valores são estratosféricos. Bom, isso era importante a gente estudar aqui dentro, para tentar dar essa resposta e mostrar para a nossa sociedade médica, para os outros colegas médicos que também dependem desses procedimentos, para os pacientes, que era possível fazer isso, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho da introdução, né? O que são as avaliações econômicas em saúde, né? A gente tem dois tipos principais de avaliações: as avaliações econômicas parciais e avaliações econômicas completas, que são as mais importantes, porque daí a gente vai comparar uma tecnologia com outra, que geralmente é uma tecnologia mais antiga ou que já existe no mercado, digamos assim, né? Entre as avaliações econômicas completas, eu vou falar principalmente de duas que são mais conhecidas. A gente tem o estudo de custo-efetividade, e aí, no caso, a gente vai comparar custos em unidades monetárias quantitativas com desfechos também em unidades não monetárias, né? Por exemplo, redução de mortalidade, redução de morbidade, qualidade de vida. Então, esses são estudos de custo-efetividade, né? Mas a gente tem também um outro modelo, que é o modelo que eu acabei optando por utilizar nesse trabalho, que são estudos de custo-minimização, né? E aí a gente vai usar a análise da intervenção menos custosa entre alternativas que produzem desfechos e equivalentes. Então, nesse caso, eu considerei que a mediastinoscopia e o EBUS tinham desfechos equivalentes, então poderíamos avaliar qual intervenção era menos custosa. Espera aí que parou de passar aqui. Foi. Para começar esse trabalho, então, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi uma revisão sistemática dos estudos de avaliação econômica completos que já estavam publicados na literatura e que comparavam o EBUS com a mediastinoscopia, né? A gente traçou, então, essa estratégia PAICO, ou PICO, né, baseado no Prisma, que é uma maneira que a gente tem de fazer revisões sistemáticas da maneira mais adequada, né? Nós definimos um filtro aí para paciente, a intervenção que é o EBUS, o comparador a mediastinoscopia e o desfecho, que é esse desfecho de análise econômica em saúde, né? Para isso a gente utilizou um filtro econômico da Agência Canadense de Avaliações em Saúde. Bom, a gente então acabou tendo 770 estudos da literatura, depois de tirar as duplicadas, né, 243 estudos, terminamos com 527, foram lidos títulos e abstratos, e terminamos com 20 textos completos, que depois da exclusão de mais alguns, acabamos com 8 artigos incluídos para síntese na revisão sistemática, tá? E os resultados resumidos dessa revisão sistemática foi o seguinte, né? A gente tinha 4 estudos desse modelo de custo-minimização, e todos esses 4 mostravam uma redução dos custos relacionados ao EBUS, quando comparados à mediastinoscopia. Nos 2 estudos mais bem avaliados, na nossa análise qualitativa, foi demonstrado que a mediastinoscopia era dominada pelo EBUS, ou seja, os custos de EBUS eram menores e o procedimento era mais efetivo. Ficou claro que a sensibilidade local, quer dizer, dependendo do local onde o procedimento estava sendo feito, e a prevalência da doença N2 e N3 era importante na decisão de qual melhor estratégia ela seria utilizada, e se um resultado negativo do EBUS deveria ser confirmado cirurgicamente ou não. E também foi interessante notar que os custos de EBUS pareciam ser mais elevados no centro cirúrgico, né? Então, isso poderia ter um impacto negativo na custo-efetividade do método. E, por último, ficou claro que era importante fazer estudos em diferentes contextos econômicos para definir em cada local qual era a melhor estratégia, né? Então, foi isso que a gente optou por fazer, né? A gente resolveu conduzir uma análise de custo-minimização no Sistema Único de Saúde, então comparando o EBUS com a mediastinoscopia no estadiamento mediastinal do câncer de pulmão. Meus orientadores aqui nesse estudo
foram o professor José Roberto Lapa e o professor Ricardo Steffen. A gente, então, desenhou uma árvore de decisão com 3 grandes ramos que podiam seguir pacientes com câncer de pulmão não pequenas células e a indicação do estadiamento invasivo do mediastino, né? Ou eles fariam direto a mediastinoscopia, ou então a ecobroncoscopia, sem necessidade de confirmação dos resultados negativos, e, por último lugar, o EBUS com a confirmação de resultados negativos, né? Os parâmetros de entrada que a gente usou para essa árvore de decisão, para EBUS e mediastinoscopia, uma sensibilidade de 87% do EBUS e mediastinoscopia 86%. A gente baseou esses dados numa revisão sistemática relativamente recente. Em relação a complicações, também baseado em 2 revisões sistemáticas, para EBUS, uma taxa de 0,04 e mediastinoscopia 0,019. E a prevalência de metástase linfonodal mediastinal em 23%. A gente baseou isso num artigo do O'Connell e também, né, em dados da Fundação Oncocentro de São Paulo. A partir daí, a gente desenvolveu, então, uma análise de microcusteio. O que é isso e por que a gente fez essa análise de microcusteio? Essa análise significa a gente ir ponto por ponto, o que está sendo custeado ali naquele procedimento para a gente chegar a um resultado final. Então, a gente foi desde quanto custa uma seringa, quanto custa uma agulha, quanto custa uma medicação que é utilizada, o Propofol, o midazolam, um catéter nasal, um tubo. Tudo isso a gente conseguiu buscar esses valores, além do tempo de mão de obra do broncoscopista, do técnico de enfermagem, do enfermeiro. Tudo isso a gente juntou para poder fazer essa análise de microcusteio, já que o que a gente tinha pronto no SUS, em termos de broncoscopia e mesmo mediastinoscopia, eram tabelas muito desatualizadas e a gente não poderia considerar como base, né? Então, a gente montou uma tabela no Excel para coleta de informações com regime de internação hospitalar, local do procedimento, os profissionais de saúde que participavam, qual o tipo de anestesia, se sedação ou anestesia geral, os equipamentos permanentes utilizados, o material de insumo hospitalar e as medicações utilizadas. E essa tabela foi enviada para broncoscopistas e cirurgiões de tórax de 4 hospitais públicos do Rio de Janeiro. Tá? O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, o Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF, e o INCA, Ministério da Saúde. Então, a gente, a partir de dados aqui do painel de preço, esse é um site oficial do governo, né? Aqui eu consegui buscar valores para todos aqueles pequenos itens de insumos hospitalares, quer dizer, seringa, agulha, medicamento e tal, tá? Dentro desse site. Para a gente saber o valor das internações hospitalares, a gente utilizou o DataSUS, né? Aqui a gente vê um custo do paciente na UTI e o custo do paciente não UTI. Esses dados são de dezembro de 2020. E, por último, para a gente considerar a mão de obra, foi utilizada essa tabela de remuneração dos servidores públicos federais. Bom, e aí a gente montou esses valores, né, de parâmetros utilizados para custos, né? Tem valores aí da mão de obra, da internação, dos insumos hospitalares, e no final conseguimos chegar aqui a custos totais basais, né, para o EBUS, de R$ 1.155 e mediastinoscopia R$ 3.149, né? Do lado vocês vão ver que tem um valor também, que é um valor em dólar internacional. Eu considerei que era importante a gente também fazer essa conta em dólar internacional para que fosse possível comparar com outros estudos publicados na literatura, né? E aí, o resultado da árvore de decisão mostrou que a estratégia com menor custo seria utilizar o EBUS sem confirmação dos resultados negativos, com valor de R$ 1.254. Em segundo lugar, a mediastinoscopia, com valor de R$ 3.255. Em terceiro lugar, o EBUS, com necessidade de confirmação dos resultados negativos. E aí a gente prosseguiu com essa análise de sensibilidade, principalmente em relação a quando é necessário fazer a confirmação cirúrgica dos resultados negativos, e o que a gente mostrou foi que
apesar de inicialmente parecer que o EBUS é mais custoso que a mediastinoscopia, conforme a gente vai aumentando a prevalência de metástase linfonodal mediastinal, e aqui quando chega em 38%, que são exatamente aqueles pacientes com linfonodos aumentados na tomografia ou hipermetabólicos no PET, a partir desse momento, mesmo com a confirmação cirúrgica, o custo do EBUS fica menor do que da mediastinoscopia, né? Depois a gente tem essa análise de sensibilidade bidirecional também, que a gente compara, então, usa aqui ao mesmo tempo a prevalência de metástase linfonodal mediastinal e a sensibilidade do EBUS, e a gente vê que quando a gente chega aqui em torno de 90% da sensibilidade do EBUS, que é o que a gente tem nos estudos, bate também aqui em torno de 38%. Nesse momento, a gente considera que mesmo com a necessidade de confirmação cirúrgica, quer dizer, aquela estratégia que inicialmente parecia ser mais caro, fazer o EBUS inicialmente também é uma boa opção, né? Então, resumindo, né, o que esse estudo estava mostrando é que no Sistema Único de Saúde, né, o EBUS seria a estratégia menos onerosa quando não há necessidade de confirmação cirúrgica dos resultados negativos, ou seja, uma baixa prevalência de metástase linfonodal mediastinal, mas também quando for necessária a confirmação com mediastinoscopia dos resultados negativos, quer dizer, uma alta prevalência de metástase linfonodal mediastinal. Bom, esse ano, então, a gente acabou tendo essa excelente notícia, né? E aí que foi esse meu contato inicial que eu tive com o Gustavo ao longo desse semestre, né? A gente ficou sabendo que a Conitec estava atualizando as diretrizes para o diagnóstico, estadiamento e tratamento para câncer de pulmão, e que haveria a possibilidade de discutir a participação do EBUS e a possibilidade de incorporação do EBUS. Então, eu ativamente mandei alguns e-mails para lá, pedi para tentar participar dessa discussão. O Gustavo já estava inserido também nessas reuniões da Conitec e foi apresentada uma avaliação econômica que foi feita por uma outra equipe, mas que eles conseguiram também buscar dados desse estudo. Então, no dia 18 de abril, a gente acabou tendo a publicação no Diário Oficial da União da incorporação do método de EBUS no âmbito do Sistema Único de Saúde, e não só do EBUS, também da ecoendoscopia, né? A Marcinha chegou a comentar um pouquinho sobre esse método, né? Junto com o EBUS e a Vivi também, para o estadiamento tumoral do mediastino em pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão. A outra boa notícia foi que, com essa resolução de incorporação pela Conitec, 60 dias depois, a Agência Nacional de Saúde também teve que ser obrigada a fazer a incorporação do EBUS para o estadiamento tumoral do mediastino em pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão. Essa também foi uma grande vitória e faz parte aqui também dessa reunião. A gente sabe que a Viviane se dedicou muito a esse tema, fez 2 apresentações de muita qualidade lá na Agência Nacional de Saúde, mas a gente tinha uma resistência muito grande para a incorporação na iniciativa privada, e depois que a Conitec tomou esse passo adiante, acabou que a Agência Nacional de Saúde também teve que seguir o mesmo caminho, né? Então, a gente agora tem esse código TUS aí para EBUS, já estava na AMB, mas agora incorporado pela ANS 40, 20, 27, 98, né? Comemorando aqui. E para terminar, já que eu comecei de uma maneira bem pessoal e informal, eu também vou terminar com essa linha do tempo aí que mostra como as coisas, a nossa vida vai acabando se embolando, às vezes, com a medicina e com os métodos diagnósticos que a gente acompanha. Eu mostrei essa linha outro dia para os residentes, eles pediram para eu trazer aqui também. Lá em 2004, quer dizer, há 20 anos atrás, foi publicado o primeiro artigo que descrevia a técnica de EBUS setorial para o estadiamento mediastinal aí do câncer de pulmão. Em 2009, eu com essa cara de garoto aí, era residente de pneumologia lá do Instituto de Doenças do Tórax e estava interessado no método do EBUS. Fui para a Alemanha passar férias durante a residência médica e aí depois, quando eu terminei a residência, acabei tendo a oportunidade de ficar 2 anos aí na Lunge Klinik Hemmer, que é um centro de
pneumologia e cirurgia de tórax lá na Alemanha. Durante esses 2 anos eu fiz grandes amigos lá que me ensinaram muito sobre broncoscopia e sobre EBUS. Nasceu minha filha, eu ainda estava na Alemanha, eu tinha esse cabelo todo e não tinha barba. Em 2012, depois do Amir e o Leonardo, que na época era residente lá junto, visitarem a Viviane no workshop, se eu não me engano, lá no INCOR, acabaram apresentando um trabalho no edital da FAPERJ, a gente conseguiu comprar o equipamento de EBUS para pesquisa lá no Hospital Universitário. Eu dei sorte de voltar para o Brasil e encontrar o EBUS lá no Instituto de Doenças do Tórax, mais ou menos nessa época, em 2013, quando a Chess publicou o guideline já mostrando que o EBUS poderia ser uma primeira alternativa no diagnóstico e estadiamento do câncer de pulmão. Aqui também nasceu minha segunda filha, a Lelê. Em 2014, eu entrei realmente como médico lá do Instituto de Doenças do Tórax e começamos a fazer os procedimentos na rotina. 2015, o mestrado lá como método diagnóstico, juntando a equipe da Alemanha aqui com a equipe do Brasil, também falando de EBUS. Em 2016, a gente começou na rotina lá na broncoscopia e com residentes também na endoscopia respiratória, sempre junto do Amir, grande parceiro. E aí depois a gente, em 2019, resolveu partir para esse desafio do estudo de avaliação econômica que eu mostrei aqui. Esse estudo ele entrou no guideline da ASCO para o manejo do câncer de pulmão não pequenas células, publicado em 2021. E aí já em 2022, novamente com residentes que estavam aptos e começando a fazer EBUS sozinhos lá no serviço, né? Aí saiu esse segundo artigo que a gente conseguiu publicar no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Foi defendido o doutorado com a participação ilustre da doutora Viviane na minha banca lá. Agradecer também ao Lapa e ao Ricardo, que eram meus orientadores. Depois, em 2023, já um novo grupo de residentes, e a gente começou a fazer cada vez mais procedimentos de criobiópsia lá no Instituto, chegando aí o primeiro caso de criobiópsia mediastinal guiado por EBUS em agosto do ano passado. A gente agora é inscrito como laboratório de pesquisa também e estamos com uma nova turma de residentes que já estão chegando com tudo, fazendo EBUS, fazendo CRIO, fazendo EBUS radial e sempre com a parceria do Amir aí, eu espero que a gente vá seguindo adiante. E por último aí, a participação das meninas hoje, que foi super emocionante, eu estava terminando de fazer aula, não conseguia prestar atenção porque estava torcendo para o Brasil. Foi suado, foi difícil, mas esse bronze aí foi super gostoso de assistir hoje, tá bom? Boa noite, gente. Valeu, João. E agora a gente parte para a parte final da nossa reunião, do nosso encontro virtual. A gente tem algumas perguntinhas aqui. A primeira, eu acho que a gente pode dirigir para a Marcinha, né? Quando biopsiar as cadeias 8 e 9, deve-se trocar a agulha de punção? Pergunta do Emanuel Campelo Neto. Sim, obrigada pela pergunta. Sim, Manuel, tem que trocar a agulha. Na verdade, assim, tudo vai depender de se você já teve punção mediastinal, hilar, e o linfonodo foi positivo, o ideal é que você troque a agulha, né? Inclusive, se você fizer a punção dessas cadeias 8 e 9, você não pode depois voltar para funcionar também a parte mediastinal hilar por via broncoscópica. Então, tudo vai depender do que a gente tiver do material coletado. Se o material coletado for zerado, não tiver nada, né, e for pouco suspeito ao PET e a tomo, e aí você não precisa trocar, tá bom? Mas se for suspeito, é melhor trocar. Legal. A pergunta 2 e a pergunta 3, a pergunta 2 da Mônica Flores, a 3 do Renato Abelha, acho que eu vou transformar numa pergunta só e dirigir para o João Pedro, né? E qualquer coisa a gente discute aqui os caminhos possíveis para tentar respondê-la agora e na vida real, né? Então, se as aprovações na Conitec e na ANS estão restritas à investigação do mediastino em paciente já com diagnóstico de câncer, né? E se
A gente, apesar dessa incorporação na ANS, inclusive já com definição de código, existe essa resistência dos convênios e que pode ainda ser um pouco turbulento esse processo, né, do pedido do exame, da realização, e se isso pode virar alguma judicialização. Então, João, se quiser falar, Vivi quiser completar. Eu acho que é bem um momento de transição, né? É tudo muito recente. A publicação lá da Agência Nacional de Saúde foi em junho, se eu não me engano, 21 de junho, por aí. Então, em relação às prestadoras de saúde, eu não sei se é uma resistência ou um desconhecimento. Eu acho que a gente vai ter que ir solicitando, a gente tem um código agora, e cada vez, quando for fazer o pedido de exame, a gente vai solicitar. Talvez a gente se depare com inicialmente um estranhamento, tal, mas tá na regra. A gente agora não tem muita discussão para ir adiante. Está lá, quer dizer, está no rol, não tem muito. Basicamente, eles vão ter que se atualizar. Então, não vejo muito estranhamento a partir daí, não. Eu acho que vai ter um período de adaptação que vai ser natural. Primeira vez que for solicitado, eu acho que vai ter alguma certa resistência, vai voltar, a gente vai justificar, vai mostrar que está incorporado. E eu acho que com o tempo isso tende a ficar menos frequente. Essa é a impressão que eu tenho. E em relação à questão que a Mônica Flores falou, realmente, tá publicado tanto na Conitec quanto na ANS, quer dizer, pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão. Isso é uma certa, né, uma situação que não é o ideal, né? Talvez poderia ser pacientes com suspeita de câncer de pulmão, para que a gente pudesse atuar bastante no diagnóstico também. Eu acho que aí imagino que a Vivi também tenha o que dizer desse ponto, mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir dar passos nesse sentido também, de participar no diagnóstico também. Eu acho que é uma porta que foi aberta, mas que ainda tem mais pontos para que a gente possa avançar. Então, é uma situação preliminar, como o João Pedro falou, né? Está muito ainda recente, mas eu sugiro, né, que os broncoscopistas interessados em implantar o serviço, ou que já tenham o serviço implantado, conversem com seus respectivos hospitais para negociar o departamento comercial do hospital, negociar com os convênios a possibilidade de autorização desses convênios dentro dos seus hospitais. Porque o que pode acontecer é que o convênio autorize em um hospital XYZ, mas não autorize no ABC, né? Por uma questão de custos. Então, eu acho que o setor comercial de cada hospital deve ser encorajado a discutir isso com os convênios que eles atendem com mais frequência. Isso pode ter uma situação de diminuição dos honorários médicos, isso pode acontecer mesmo, porque eles podem negociar com o hospital, então a gente vai ter esse tipo de situação daqui para frente, né? Com relação à outra parte que você falou, João. Era sobre a questão de, no momento, estar vinculado a pacientes com Ah, é diagnóstico de câncer de verdade. pulmão. É verdade. Então, mesmo todos aqueles cenários que eu falei na aula correndinho para abranger todas as situações, a gente tem, acho que a grande maioria é tudo com diagnóstico, né? Tem um só que é diagnóstico e estadiamento. A grande maioria é com paciente já com diagnóstico. Então, a gente tem vários cenários aí no estadiamento, na reabordagem do paciente pós-tratamento, pós-neoadjuvância, e no futuro, quem sabe, para ajudar no tratamento também, né?
Então, eu acho que isso tudo pode entrar com o mesmo pedido de reestadiamento e tudo mais, né? Até acrescentando, né, para que a gente não entenda que isso foi uma imposição, né, do Ministério, ou especificamente da Conitec, é que todo esse rito de avaliação dessa tecnologia, que é o EBUS, ele entrou no contexto da aprovação da indicação dele, sugerida no texto do DDT de câncer de pulmão, que está com o Ministério nas fases finais de revisão. Então, como da transição da última edição vigente desse documento de 2014, que já é, de certa forma, bastante obsoleto do ponto de vista de tecnologias para diagnóstico, para estadiamento e para tratamento, para a versão proposta, recém-construída e ainda em construção e não publicada, cada uma dessas tecnologias novas vem sendo pautada na Conitec, avaliada do ponto de vista, né, de desempenho, no caso de métodos diagnósticos, né, desempenho diagnóstico, sensibilidade, especificidade, custo, efetividade, impacto orçamentário e aquele monitoramento de horizonte tecnológico. Então, para cada uma delas é elaborado um dossiê dentro desse contexto específico que elas foram indicadas no texto do DDT. Então, é uma resposta da Conitec à elaboração disso, que virá a ser um protocolo clínico, né, para que cada uma dessas tecnologias, uma vez, né, incorporada, partam da premissa de que elas foram avaliadas, se mostraram úteis, eficazes, sensíveis, seguras, né, e factíveis dentro da nossa situação econômica e do nosso financiamento do sistema de saúde, né? Então, eu acho que é um grande avanço, sim. Ainda não chegamos no nosso ideal, mas é mais um passinho a ser comemorado, né? Então, queria já nessa reta final abrir o microfone pela ordem das apresentações iniciais para cada um dar as suas considerações finais e a gente se despedir daqui a pouquinho. Então, Vivi, por favor. Então, obrigada novamente a todos. Foi um prazer compartilhar essa apresentação com todos vocês. São meus queridos amigos, muito amigos mesmo. E espero que todo mundo tenha aproveitado tudo que foi dito. Eu acho que são muitas informações bastante importantes. Eu acho que são informações inerentes a toda a nossa prática clínica e acadêmica. Então, vocês viram o trabalho todo do João Pedro. Foi um trabalho hercúleo. Eu tenho muito orgulho de ter sido parte da banca. Eu era eu falo, mais inocente ali na turma, porque só tinha fera ali naquela banca, era uma banca maravilhosa, e saí de lá bem entusiasmada com a possibilidade de mandar o EBUS para submeter o EBUS à Conitec, né? Não deu tempo, né? Para minha alegria, vocês mandaram antes e foi muito legal e eu estou muito feliz por isso. É uma situação que a gente estava aguardando há muito tempo. Esse código AMB foi conseguido em 2016, então a primeira vez que eu entrei em contato com o EBUS foi em 2009. São muitos anos, né, de trabalho, né, de implantação no Brasil, de conversa com serviços de apoio, com conversas com gente de todos os estados, né? Foi muito legal e o trabalho ainda não acabou. A gente ainda tem bastante coisa para fazer para tornar o procedimento bastante efetivo e realizado com excelência no Brasil inteiro, né? Eu acho muito legal. Parabéns a todos vocês, estou muito orgulhosa.
Deixa eu só abrir um rapidíssimo parênteses antes de passar a palavra para a Massinha, porque surgiu nesse meio tempo uma quarta pergunta, né, anônima, sobre sensibilidade, especificidade, acurácia como um todo do EBUS para diagnóstico molecular no câncer de pulmão, especificamente, imagino, no cenário dos adenocarcinomas, em que a genotipagem é fundamental para a escolha do tratamento sistêmico inicialmente, né, no cenário de doença metastática, depois para doença localmente avançada e agora até para doença inicial, estádio 2 e 3 ressecável também. Essa eu posso tentar responder, mas de uma forma não definitiva, né? Porque a partir do momento que a gente tem um ciclo aspirado, é possível que o nosso material seja limitado e que alguns métodos de biologia molecular exijam uma, uma maior quantidade de DNA tumoral, uma maior quantidade de células tumorais, e isso seja eventualmente um desafio no caso de uma amostra exígua, né? Então, eu acho que a grande questão vai ser a avaliação caso a caso, se a intenção do teu EBUS é um citoaspirado ou de um nódulo pulmonar ou de um linfonodo para diagnóstico molecular, eu acho que vai ter que sentar junto o ecobroncoscopista, o oncologista, o patologista, o radiologista, para ver, de acordo com as perguntas que o oncologista vai querer que o patologista responda, será que ele vai querer um painel muito pequeno que eventualmente envolva aí uma um PCR para EGFR, uma imunistoquímica para ALK, uma imunistoquímica para PDL1, é possível que seja suficiente. Se ele quiser um painel molecular amplo por sequenciamento, por NGS, para avaliação de mutações e difusões, e ainda ter material, né, reservado para uma imunohistoquímica, que na verdade vai ser uma imunocitoquímica daquele blocado, né, obtido pela citocentrifugação do aspirado celular, para avaliação do PDL1, que vai ser importante, especialmente no caso de um paciente sem alteração genômica acionável, é possível que o material não seja suficiente. Então, acho que nesses casos bem específicos, que diferente do estadiamento, que a nossa pergunta é: o linfonodo tem ou não célula tumoral? Que é o diagnóstico molecular, mais do que a qualidade e uma resposta categórica entre há ou não célula tumoral, a quantidade vai ser importante e por isso eu acho que antes de indicar é importante sentar o oncologista, o broncoscopista, né, o patologista para ver e o radiologista para ver com o que eles têm na mão de alvos desse exame, qual é a chance de ter um rendimento suficiente para que o patologista responda as perguntas do oncologista. Então, sei que a minha resposta talvez tenha sido um pouco evasiva, né? Mas é que eu acho que é a dificuldade que a gente vivencia e discute semanalmente nas nossas reuniões de tumor board é o quanto a gente pode estressar os nossos sistemas de uma forma menos invasiva, mais rápida, ambulatorial e com o menor tempo possível, com o menor redundância de exames, a gente trazer todas as respostas para, claro, encurtar o tempo do diagnóstico ao tratamento do paciente. Então, eu distribuí os problemas, eu fui um pouco evasivo, mas eu acho que essa é a nossa realidade, né? E aí eu já devolvo a palavra para a Marcinha fazer as considerações finais dela. Muito bom, Gustavo. Isso aí. Gente, só tenho a agradecer a vocês, foi muito legal. Vivi, João, Gustavo, sociedade, obrigada pela oportunidade de participar. Essas discussões são sempre muito boas. Esse trabalho do João, o trabalho da Viviane ao longo dos anos, eu acompanhei bastante esse trabalho da Vivi, né? Na verdade, desde quando a gente acabou implantando o EBUS lá no INCOR, né, Vivi? A Vivi sempre falava sangue, suor e lágrimas. Mas no final, quando dava resultado legal, a gente ficava muito feliz também, né? Então, acho que importantíssimo isso tudo ter acontecido. Acho que está todo mundo bastante satisfeito, muito agradecido por todo esse trabalho, né? Ter sido colocado na Conitec, no hall. Então, muito importante para todos nós. A gente só tem a ganhar. Obrigada mesmo, adorei estar com vocês aqui. E obrigada pela participação de todos também. Valeu, João. Pode mandar a sua. Eu agradeço muito aí pela oportunidade. Acho que é dia de comemoração. Que bom que a gente está falando de EBUs juntos aqui.
Você vê que a Vivi fala lá de 2016, mas tem coisa antes, de 2012. Parece aí os anos olímpicos, né? E é um trabalhão. A gente rala mesmo, que nem atleta, e dizer que, pô, é uma honra ter essa parceria, estar junto aí dessas pessoas que nem a Vivi e a Marcinha, que são referência há tanto tempo, e dizer que tem sido um prazer também te conhecer e estar junto com você, Gustavo, vendo você defender a oncologia torácica aí na frente da sociedade brasileira, tem sido um baita de um trabalho legal. Tomara que a gente se encontre lá em Floripa, que a gente esteja todo mundo junto pessoalmente, não só virtualmente. Com certeza, valeu. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos, agradecer a Vivi, agradecer a Marcinha, a João, a sociedade por, né, sediar esse encontro virtual e já torcendo para chegar logo o nosso Congresso Brasileiro em outubro, né? E agradecer a presença de todo mundo que participou. A gente chegou a ter mais de 70 pessoas aqui presentes, participantes, mandando seus comentários, né? E devolver todo mundo agora para assistir a Olimpíada, porque se tiver alguma prova de surf, ainda deve estar de manhã lá no Tahiti, e ainda vai ter coisa boa para a gente assistir. Se não tiver, agora só amanhã mesmo. Então, boa noite a todos, brigadão, obrigado pela audiência, pela participação de vocês, e a gente se vê no próximo encontro, e lembrando que está tudo já disponível gravado no site da sociedade. Valeu, pessoal, boa noite.